Estou recebendo aqui a visita do ex-deputado estadual. Ele foi líder da oposição num período de muita luta quando o ex-governador Ricardo Coutinho estava no poder e Andrezão Gadelha era o líder da oposição. Boa tarde, André. Boa tarde, Décio. Boa tarde, Marconi, professor União, Ítalo, a todos do 360 Graus News. É uma alegria estar aqui, podendo participar pela primeira vez, ao vivo aqui no seu estúdio, parabenizar por essa empresa ter crescido da forma que cresceu e com qualidade. E isso só faz com que a Paraíba demonstre ao Brasil os profissionais. E isso você é responsável por isso, de levar a notícia, de levar com responsabilidade e, acima de tudo, com respeito à população. Para mim é uma alegria poder estar aqui, estar conversando com vocês, com a legião de ouvintes que vocês conseguiram conquistar com essa postura de fazer jornalismo na Paraíba. André, você foi líder da oposição na Assembleia, deputado estadual, você tinha ali uma reeleição garantida. Isso era ponto pacífico, todo mundo na imprensa dizia isso na época. Mas você, por amor à sua cidade natal, Souza, terra do seu pai, terra do seu avô, você foi disputar a eleição em Souza e foi prefeito de Souza. Pergunto, qual o futuro político de André Gadelha? Olha, Décio, você foi muito feliz quando disse que a gente teve um trabalho, fizemos um trabalho na Assembleia em 2011, 2012, mas o chamado da cidade de Souza, da população que me deu praticamente 50% da minha votação em 2010, Em 2010 eu consegui chegar a 33 mil votos, não foi fácil, mas Souza teve esse chamado e a gente não pode fugir da responsabilidade de governar a cidade de Souza. Então, fui prefeito por 4 anos, fiz o meu trabalho, plantei a minha semente, demonstrei o amor à minha cidade, mesmo diante das dificuldades que foram as maiores daquela gestão, de todos os gestores. Nós enfrentamos uma crise política muito grande. Eu enfrentei um impeachment no meio do meu governo. E, acima de tudo, o maior prejuízo que Souza teve foi a questão da seca, onde nós tivemos toda a nossa produção de coco dizimada, e aí tínhamos mais de 3 mil pessoas desempregadas diretamente na região do perímetro irrigado de São Gonçalo. Então foi um prejuízo, foi uma administração muito difícil de ser feita, mas nós deixamos lá quase 40 milhões de reais de emendas, com a prefeitura adimplente, diferentemente do que hoje está. Hoje Souza está negativada, não consegue nem sequer liberar as emendas que nós deixamos há 4 anos atrás, há 5 anos atrás. Então, é uma história totalmente diferente. A rodoviária já está funcionando? A rodoviária ainda não foi construída, emenda do deputado Leonardo Gadelha. Fora isso, tem as entradas de Souza, asfaltos que foram deixados, creches que foram deixadas, todas aprovadas. E agora, Souza está inadimplente, com o governo federal, impossibilitado de receber recursos federais. Enfim, mas aí nós plantamos. E agora, quero retornar à Assembleia Legislativa. Oh, que bom. Quero voltar a disputar e vou visitar as cidades que me deram uma votação expressiva, como Itabaiana, que chegou a dar quase 4 mil votos a mim em 2010. Vamos visitar Nova Palmeira, vamos visitar Picuí, vamos visitar São Vicente do Seridó, Lucena, enfim, as cidades que em 2010 conheceram André Gadelha. Então, nós vamos visitar os amigos, João Pessoa, Campina Grande, os 223 municípios nós vamos percorrer no intuito de se apresentar novamente e voltar à Assembleia Legislativa. De onde não devia ter saído, na minha opinião. Eu só complementando, só antes de chamar Marconi, lembrando que André enfrentou esse período de dificuldades quando foi prefeito, mas que no período em que André foi prefeito, Souza não esteve nas manchetes policiais, Nessa nova gestão, Souza não sai das manchetes policiais. Marconi. Tem gente lá que gosta de bater em mulher e muito, Bater em mulher e fazer arruaça. Como é? No Afeganistão, A mulher é o Talibã. É o Talibã. Calma, sem estresse. Mas voltando à questão de André Gadelha, na realidade ele faz muita falta à Assembleia Legislativa e volta diferente. Um grande líder do Ele volta diferente em vários aspectos, Volta diferente. Volta mais light. Mais light, volta diferente sob o ponto de vista da experiência, claro, que é o mais importante. E a minha pergunta é, na sua opinião, está faltando um representante de Souza na Assembleia Legislativa?
Olha, mas com certeza, eu acho que se você buscar desde quando Souza virou cidade, em seus 167 anos, Souza nunca ficou sem representante na Assembleia Legislativa. E pela primeira vez, Souza não tem um deputado. Souza não tem. Quando eu digo Souza, eu digo a Grande Souza. Eu falo nos 8 municípios que estão ao redor de Souza. Não tem deputado estadual hoje para defender, para levantar uma bandeira. A exemplo da Covid, Souza não foi referência. Covid, olhe que tem uma população ali flutuante de Souza acima de 200 mil pessoas. E você não ser referência do Covid porque faltou representante estadual. Faltou um deputado para levantar a voz aqui na Assembleia e levar a referência. E aí nós perdemos muitas pessoas queridas, pessoas próximas, que teve que sair de Souza ou para Campina Grande, ou para Piancó, para Cajazeiras, para Pombal, que essas cidades foram referências. E Souza, com um hospital enorme, com condições de ser referência, não foi porque não tinha deputado estadual para levantar a voz. Como outros problemas também que Souza enfrenta por não ter um representante junto ao governo do estado, o caso da transposição do Rio São Francisco, de chegar junto com o deputado federal, Souza também não tem um representante federal no Congresso, e isso prejudica uma cidade que por muitos anos Souza despontava economicamente e disputava com Campina Grande na década de 80, na época que nós tínhamos o algodão. Já foi a capital do sertão, perdeu. A capital do sertão perdeu. Nós perdemos e agora perdemos na última eleição a representação a nível de estado. E Souza, aí você vê a cidade de Cajazeiras vizinha, tem 3 deputados estaduais, né, e do mesmo tamanho, do mesmo porte da nossa cidade, né, com a mesma quantidade de cidades vizinhas. Então Souza precisa voltar a ser representado aqui na Assembleia. Por isso, coloco meu nome mais uma vez à disposição para representar. E cá para nós, o deputado que Souza tem é muito fraco. Com todo respeito, mas como o nome daquele deputado lá de Souza? E tem deputado? Não, é um suplente, não? É um suplente, Suplente. Lindolfo Pires, fraco, não, que dançava na boquinha da garrafa, que falsificou. Rapaz, o Lindolfo Pires, olha, sem comentar, é fraco. Ei, André, que diferença da pose? Souza tem um deputado como você, não à sua altura, não só pelo tamanho, né, mas e tem o Lindolfo Pires. Lindolfo Pires, nesses dias vai ser notícia aí, lá do Detran, tem uma notícia aí esperando, indo ao encontro de Lindolfo Pires, 13h34, mas eu lhe pergunto, quem hoje é o seu candidato? Já tem dobradinha para frente? Você falou, Souza está sem um representante na Assembleia. Eu até fiquei pensando, oxe, André está com problema de memória, ele repetiu 3 vezes, é porque Lindolfo é suplente, realmente não tem. E nem tem federal. Nem tem federal. Lhe pergunto, hoje o senhor conversa com quem para construir essa dobradinha para deputado federal? Olha, Décio, nós estamos conversando hoje praticamente uma conversa muito avançada com o próprio Murilo Galdino. Pela amizade com Adriano, fui deputado com Adriano por 2 anos, né, antes de ser candidato a prefeito de Souza, de assumir, nós fizemos uma amizade mesmo estando em lados opostos. Eu era líder da oposição, Adriano era a situação, mas sempre nos respeitamos, sempre nos demos bem. E quando o Adriano me procurou perguntando se havia possibilidade de votar no seu irmão Murilo, eu disse na mesma hora que aguardaria que a família Gadelha pudesse ter um candidato a deputado federal. E o meu deputado federal seria Leonardo Gadelha se ele fosse o candidato. Mas como o Léo inclinou e não será candidato a deputado federal, as minhas conversas, a dobradinha provavelmente vai acontecer com Murilo Galdino e Souza. E aí, uma grande escolha, Murilo também. E aí as pessoas podem dizer, mas André, como é que você defende o voto de Souza e não vota no federal de Souza? Mas a responsabilidade do federal em Souza será minha. Claro. Então, de cobrar. Você tendo o seu federal, ele vai trazer os recursos que você precisa. Vai trazer os recursos para Souza, porque eu vou cobrar. A população de Souza e da região que chegar a votar com Murilo, ele vai cobrar de André, ele não vai cobrar de Murilo. Agora, nós precisamos ter representação estadual. E Souza vai ter, porque nós vamos percorrer esse estado e espero, de braços abertos e de coração, realmente torcendo para que Souza, mais uma vez, vista a nossa camisa, para que nós possamos representar com muita responsabilidade cada voto que for dado nesse estado, na Assembleia Legislativa. E não é missa de corpo presente, não, André, mas eu acompanhei em loco a sua paixão por sua terra, a sua paixão por sua gente,
né, a Nação Gadelha, que tem um voto fiel lá. A Nação Gadelha hoje tem em André o seu grande líder, né? Porque é aquele líder presente. André amanhece lá em Souza, anoitece em Souza. Mora lá. Basta dizer também, Décio, que os negócios de André estão em Souza. Ele poderia muito bem, né, ter retirado tudo lá de Souza. Exatamente. Vir para João Pessoa, mas não, manteve lá em Souza. E ele amanhece com uma fila de porta. Em tempo de eleição, não. Ele amanhece lá com uma fila, né, Babá? Babá, quando tá lá, que é o sogro dele, Babá dorme no quarto assim, logo na frente. Nem consegue dormir direito. Quando dá 6 horas da manhã, tem uma fila. E ele ajuda todo mundo. Isso são os costumes da cidade, do interior. Não, é a liderança. Você, quem tem fome, nós estamos num momento muito difícil da humanidade, não só do Brasil, mas quem tem fome tem pressa, amigo. Quem tem fome precisa de solução. E o cara sai de casa para arranjar uma lata de leite, um pacote de feijão, e ele vai na casa daquele que tem coração. E você tem um coração grande. A gente divide a feira. Divide. Ainda tem aquele cachorro lá? Ainda tem lá. O bicho tem um cachorro à altura dele. Da altura dele? André, muito obrigado. O senhor quer falar alguma coisa? Apenas o senhor trabalhou com ele lá, né? Eu tive o prazer, né, de acompanhar... Não, o senhor foi professor dele, pelo amor, já foi professor. Não, eu tive o prazer de acompanhar a aqui, história de André, professor. onde o esporte da cidade de Souza era referência no estado da Paraíba. Sim. Teve um jogo do Souza, quando tinha um clássico, o Souza jogava, geralmente eu já ia no sábado. Sim. Né? Você veja que depois que ele afastou-se da prefeitura, nunca mais vi um dinossauro na minha vida. Me afastei. Vamos voltar. Entendeu? E eu só lhe dizer o seguinte, eu ficava naquele... Muito. O senhor que é o maior especialista não, abertura de esporte amador. Não, abertura de jogos na cidade de Souza, a gente colocava 3.000 pessoas dentro do ginásio. Chegou o ponto de fazer desfile na rua, porque o ginásio de esporte não tinha... Quando eu conversava com o secretário aqui de Educação, que a gente ia para Souza, o governador fazia questão de chegar mais cedo, porque a abertura dos Jogos de Souza era uma referência para toda a região. Porque Souza é uma cidade alegre. E a cidade polo. Festiva. Só dar um testemunho. Teve um jogo do Souza, geralmente eu ficava naquele hotel, naquele metro que é bravo. Hotel Trudo. Logo na entrada. A gente se hospedou lá. Era um excelente hotel. E deixa eu lhe dizer, teve um jogo do Souza, mas foi Souza e Campinense, foi Souza e Botafogo, né? Que nesse dia chegou lá empresários de Portugal, empresários da Espanha, tinha empresários de 4 países que saíram dos seus países para ver uma partida do Souza, porque eram jogadores que estavam sendo observados por algumas equipes do futebol europeu. E basta lhe dizer o seguinte, sabe quem era o maior patrocinador do Souza, de Aldeone Abrantes? Não. Era a Prefeitura Municipal da cidade de Souza, que nunca deu as costas para as suas equipes de futebol. Até hoje, professor, eu agradeço pelas referências, até hoje, depois de 6 anos fora da Prefeitura, ainda a atual gestão, que é aliada de Aldeone, ainda não chegou a patrocinar o valor que nós patrocinamos há 6 anos atrás. E tem uma outra coisa que eu quero dar um testemunho assim, que eu achei engraçado, mas que isso mostra... o espírito democrático de André e como ele abraça todas as causas. Mas, por exemplo, o movimento LGBT lá de Souza tem André padrinho, um pai para tudo. O movimento LGBT, por exemplo, tem uma ala nas passeatas de André, tem uma ala de LGBT e eles vão para lá com porta-estandarte, bandeira. As Andrezetes. Não, entenda. Porque é no sertão, o machismo e tal, mas com o André não tem isso, não. André é um cara que abarca tudo. Abarca todas as causas. Não, ele é democrata, é do espírito dele. Não à toa ele está no MDB, que é um partido, né, onde todos convivem. Ítalo Alves quer fazer uma pergunta? André, logo de cara eu quero lhe perguntar como é que você aguentou ficar esse tempo fora da Assembleia. Eu também lembro da sua atuação, a gente vê hoje em dia, são 36 deputados, muitos muito apagados, e você toda semana era notícia, por uma briga ou outra, né? Você sempre tinha um projeto para lutar por Souza e pela Paraíba, e aí saber por que você esperou tanto tempo para voltar para a Assembleia, e se o seu grupo já lhe pressiona há quanto tempo para voltar para essa casa? Pois é, a gente... Quando nós decidimos ser candidato a prefeito de Souza, o chamado, né? E depois, quando você sai da prefeitura, diante de tanto que nós fizemos,
você fica um pouco desestimulado com a política. Você fica um pouco... as ingratidões sempre vão existir, isso não vai deixar de acontecer nunca. O que nós realizamos na hora que a cidade mais clamava por água, a cidade, pela primeira vez, São Gonçalo secou, e foi durante o meu governo. A cidade chegou a ter apenas 10% de água. Então nós tínhamos um dia apenas de água na cidade. Imagina aí você abastecer mais de 15 mil unidades de habitacionais em Souza, e você um dia só por semana. Então nós começamos a perfurar poços. Nós perfuramos 156 poços artesianos em toda a cidade. Tem bairro hoje ainda, mesmo com açude cheio, que não recebe água, que se abastece do poço artesiano que nós perfuramos. Eu cheguei a conseguir, no governo federal, da presidente Dilma, um poço artesiano com a profundidade de 1 quilômetro, de 1.000 metros de profundidade. Não acaba a água mais não. Era para encontrar um poço em águas profundas, no aquífero, que eles imaginavam que passavam em Souza, o mesmo que passava em Mossoró, porque a cidade de Mossoró é abastecida por apenas 3 poços artesianos. Então, se a gente tivesse encontrado água lá, Souza tinha resolvido a situação de água. Infelizmente, nós não conseguimos encontrar água suficiente para o investimento do poço artesiano. Encontraram petróleo, mas água não, né? Não encontrou água. Bom, e foi quando eu fui várias vezes com ele, que os ciganos, né, André, de vez em quando, também prestava os seus serviços e sua ajuda também aos ciganos, que os ciganos de Souza são famosos no Brasil inteiro. É a maior nação cigana do Brasil. Concentração, em concentração é Souza, né? Eu era amigo de Maris, e eu sempre ia a Souza, ia sempre através dele, para fazer um trabalho ou outro e tal, porque nessa época eu atendia politicamente o grupo do ex-governador Antônio Maris, que tinha lá João Estrela, que foi eu que fiz a campanha, João Estrela, enfim. Aí Maris me dizia assim: Décio, Souza é interessante demais, mas tem cigano, tem turco, tem tudo, tem tudo. E tem, não. Aqueles ciganos ali, eles ficaram em Souza por causa de Maris. Maris era o prefeito, é isso? Exatamente. E eles passaram por ali. Maris não tinha aliados em Souza e precisava juntar a turma dele, e arranjou. Os ciganos eram loucos por Maris, mas isso passou. Os ciganos hoje também são apaixonados pelos gadelhos. Aliás, se você, Marconi, se você fizer uma fotografia aérea de Souza e você tirar de Souza as ações que os gadelhos trouxeram, você vai ver que vai ficar um grande vazio, porque basta que a rodoviária, o SESI, o Senai, 26 postos de saúde, SAMU, quase farmácia tudo que Souza tem hoje, popular. quase tudo que Souza tem hoje foi trazida de uma maneira ou de outra pelos Gadelha. Cozinho Gadelha, Marcondes Gadelha, Salomão Gadelha, André Gadelha, Leonardo Gadelha. O que tem Souza na realidade hoje é mais oba-oba, né? Pelo menos é o que Hoje, a gente tem acompanhado. Se você fizer uma análise, se você puxar os últimos 60 anos de gestão municipal da cidade de Souza, nós só administramos ela por 16 anos. Então, nós temos muita mais ações em 16 anos do que os 44 anos que foram geridos por outros prefeitos. Não é que os Gadelhas ficaram muito tempo no poder, é que às vezes que os Gadelhas estiveram no poder, fizeram muito, porque todos lembram Marcondes Gadelha, no auge, quando era senador, era aliado de Sarney. Aliás, Marcondes quase foi vice-presidente da República com Silvio Santos. Marcondes sempre trouxe as coisas, Leonardo, André quando teve, enfim. Mas muito obrigado pela sua presença, já 12h45, a gente agradece. Vamos marcar um dia, Babá, para você vir aqui e a gente fazer 1 hora de programa com você. Será um prazer. Que você merece. Lhe digo, não é porque estou na sua presença não, mas a imprensa, e se você vai ouvir isso em qualquer canto, a imprensa sente falta da presença de um deputado da sua qualidade lá na Assembleia. Não que os 36 não sejam bons, mas André tinha uma temperança, tinha uma postura no momento que precisava de um enfrentamento, e André ali como líder da oposição agregou qualidade ao Poder Legislativo. Muito obrigado. Teve uma briga maior que teve foi aquela do Shopping Mangabeira, né? O Shopping Mangabeira só existe por conta da oposição. Exatamente. É verdade. Senão não seria nem shopping ali. Exatamente. Mas, Décio, eu saio daqui, Marconi, Nitro, professor Neon, com a responsabilidade maior do que cheguei. Né? Diante de suas palavras, depoimento de vocês, eu só tenho a agradecer e dizer que estamos à disposição e, se Deus quiser, vamos caminhar
para que nós possamos voltar aí em 2022 a ir às urnas novamente e, se Deus quiser, voltar à Assembleia. Um abraço, André Gadelha. Vamos